Eu gostaria de saudar, excelentíssima senhora ministra presidente Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, aos membros da Procuradoria, aos ilustres colegas, estudantes, serventuários. É um enorme prazer estar aqui, por meio do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, debatendo a tão falada revisão da vida toda, mas que poucas pessoas conhecem ela realmente na prática. A revisão da vida toda, ela é uma interpretação de que jamais a regra de transição pode ser mais desfavorável do que a regra permanente. O reflexo disso é que sejam aplicadas as contribuições anteriores a julho de 94 no benefício. O intuito do legislador é principiológico, que a criação de uma regra de transição sempre é para abrandar, jamais prejudicar, como ocorreu para alguns segurados. Eu trouxe aqui uma lição na ADI 3104, onde o ministro Gilmar Mendes, ele usa uma metáfora que eu acho muito interessante para o sistema previdenciário brasileiro. Ele fala que é uma corrida, abro aspas, é uma corrida de obstáculos, onde os obstáculos são móveis. Isso se mostra pela tamanha imprevisibilidade que o contribuinte encontra com relação à sua aposentadoria. Isso afeta a credibilidade do sistema previdenciário, como bem disse Dr. Diego Querulli. O sistema previdenciário brasileiro, ele passa a perder sua credibilidade, ainda mais sendo uma seguradora. Para garantir mudanças previdenciárias menos traumáticas, as regras de transição são um mecanismo extremamente hábil para garantir a estruturação do direito intertemporal com a tensão entre a segurança jurídica e o dinamismo do direito. As regras de transição, elas unem a evolução social, o progresso do direito e principalmente o respeito às relações já existentes. Elas prestigiam a boa-fé e a expectativa naqueles que se submeteram à legislação anterior, na esperança de obterem a contraprestação esperada. Isso foi muito bem destacado até mesmo no parecer do Procurador-Geral da República nesse processo, completamente favorável, opinando favorável a esse direito dos aposentados. Em uma exposição, em uma interpretação teleológica, jamais o legislador ele vai criar uma regra de transição que não abrande os efeitos da nova legislação. Isso está até mesmo expresso na exposição de motivos da Lei 9876, em seu artigo 3º, onde ele cita que ela é criada para mitigar, jamais prejudicar. Eu trago aqui que esse é o entendimento também do Supremo Tribunal Federal. O saudoso ministro Teori Zavascki, no RE 524189, quando o Supremo foi chamado para tratar do pedágio na aposentadoria por tempo de contribuição, ele dizia: é absurda uma regra de transição ser mais desfavorável que uma regra permanente. E é o que a gente está pedindo aqui nesse caso, que seja aplicada a regra de transição quando a regra permanente ela for mais prejudicial. Eu vou trazer aqui um exemplo. Vamos pensar no senhor José. O senhor José ele tem 3 décadas de pagamento ao INSS, 30 anos de forma compulsória contribuindo. Ocorre uma mudança previdenciária. Seria completamente injusto, esse é o pensamento do legislador, trazer uma regra como o seu José, ele não pode aposentar pela regra antiga, porque ele tem uma expectativa de direito, e aqui não existe uma proteção constitucional a essa expectativa, mas que pelo menos em razão à sua boa-fé, essa expectativa, o legislador ele cria uma homeopatia jurídica, um meio termo, que é a regra transitória. Só que em alguns casos, a regra para o seu José, ela foi mais desfavorável do que a do João, que nem contribuído tinha, que nem filiado era. Prevendo essa injustiça nos casos práticos, a regra de transição ela vem para abrandar os efeitos. Canutilho, ele preceitua, abro aspas, o homem necessita de segurança para conduzir, planejar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo, se consideram os princípios da segurança jurídica como elemento constitutivo do Estado de Direito. E aqui o principal ponto que a gente defende hoje, que o Supremo Tribunal Federal garanta para esses aposentados: a manutenção do princípio da segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito, e qualquer abalo custa muito caro para a nossa sociedade. Não há qualquer hibridismo. Nós não pedimos o melhor de uma lei e o melhor de outra, nesse caso, conforme é vedado pelo STF. Nós não pedimos que o STF legisle nesse caso, porque o legislador ele não foi omisso. Ele foi expresso. Houve custeio, houve contribuição, e essas contribuições elas foram descartadas. É também respeito ao princípio da isonomia,
prestigiado no sistema previdenciário. Aqui nós trazemos, já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidado pelo STJ no tema 999 e consta no parecer do Procurador-Geral da República, respeito ao melhor benefício, onde existem duas situações na mesma regra que seja aplicada a mais vantajosa ao segurado, conforme ocorre agora na Emenda Constitucional 103. Nós temos 5 regras de transição, uma regra permanente é aplicada que seja mais vantajosa, desde que ela esteja dentro da mesma regra. Agora a gente queria conversar um pouquinho sobre o impacto econômico, que hoje aqui na tribuna nós ouvimos o valor de 360 bilhões de reais. No processo foram juntados os valores de 46 bilhões de reais e mesmo assim nós contrapomos aqueles valores porque eles tratam de suposição, conforme expressamente está escrito na nota técnica, que ela supõe de que cada 2 aposentados, um entraria com ação. O valor médio pago pelo INSS no ano de 2020, ele era de 1.349,05, enquanto na nota técnica está tratado com um valor de 3.386,91, quase triplicou o valor, e o custo estrutural, tudo já está no CNIS. O que o Dr. Diego Queruli trouxe é muito importante. Quando o INSS ele diz que tem um custo estrutural, ele não existe. Já estão todas as contribuições no Cadastro Nacional de Informações Sociais. As anteriores a 82 que não estão, é uma obrigação do autor juntar, jamais do INSS, conforme todos os processos ajuizados. Aqui, nesse valor de 360 bilhões, foi um valor muito midiático. Eu acho interessante ser feita uma nota técnica com dinheiro público, onde o INSS paga 36 milhões de benefícios hoje. Só que ele coloca nessa nota técnica para uma ação de exceção que caberia para 52 milhões de brasileiros. 70% dos números inflados pelo INSS são de benefícios cessados e suspensos. Isso está no item 7 da nota técnica, onde ele coloca que mais de 36 milhões e 900 mil beneficiários ajuizariam essa ação. E muito bem pontuou e fundamentou o senhor ministro Nunes Marques, abro aspas, excepcionalmente, aqui e ali, haverá um trabalhador que teve altos salários e depois caiu no fim da carreira. Mas isso é raro. O normal é que o trabalhador tenha maiores remunerações quando está mais velho e com mais tempo de serviço. É exatamente isso. Revisão da vida toda, ela é para exceção, é para um número restrito de pessoas, porque o normal na nossa vida laboral é que nós começamos ganhando menos e ao longo dos anos passe a ganhar mais. Por isso, é uma ação de exceção. E nesse parecer, o INSS ele deveria também colocar todo o valor que ele ficou dos aposentados desde 1999, lesando esses aposentados, aplicando uma regra de transição mais desfavorável do que a permanente, estando na mesma lei. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, fico imensamente honrado em nome do IEPREV em estar nessa tribuna e nós opinamos pelo desprovimento do recurso extraordinário do INSS por manutenção à segurança jurídica e também à vontade do legislador. Muito obrigado.